O céu, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeira e segunda Reis. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos então, estamos vendo então, a parte que trata de Davi e Salomão. No vídeo passado, nós falamos da sua velhice, da revolta de Adonias, da intervenção de Natã e Batseba e da entronização de Salomão como rei. Ou seja, nós já estamos agora com Salomão sendo rei de Israel. Quando Davi percebe que está já morrendo, que nada vai mudar esta sua sorte, ele então chama a Salomão para dar as últimas instruções. Isso é super importante. As últimas instruções de alguém naquela época, naquela região, eram tidas como um prognóstico do futuro, ou seja, todas as bênçãos que eram ditas ali, eles imaginavam que haveria de acontecer. E essas instruções marcavam especificamente, no caso desses governantes, a transferência de liderança. Porque foi o que aconteceu com Moisés, foi o que aconteceu com Samuel, por exemplo, foi o que aconteceu com os patriarcas. Tá? E aqui nós vamos observar o seguinte: os reis seriam, no reinado, eles seriam julgados segundo a maneira como obedecessem ou desobedecessem as ordens de Davi, que eram as ordens dadas pela lei, porque Davi era segundo o coração de Deus. Então, de agora em diante, todos os reis vão ser comparados a Davi, como nós vimos no primeiro vídeo. É óbvio que as regras que Davi impõe aqui são as regras que estão no livro do Pentateuco, nos livros do Pentateuco, são as regras das leis que foi Deus quem orientou através de Moisés. Então, três coisas eram importantes: adorar a Deus fielmente, abominar todos os cultos imorais e se separar dos ídolos, da idolatria, da prostituição da idolatria. E também cuidar dos pobres e não privilegiados. Então, Deus em primeiro lugar, não fazer idolatria e cuidar das pessoas como a nós mesmos. Isso está no Decálogo, são as três primeiras regras do Decálogo. Então, nada de novo Davi falou para Salomão que ninguém soubesse. Mas, entretanto, ele falou também sobre a eliminação de rivais. Por que ele fala sobre isso? Porque ele pede para Salomão, olha que coisa interessante, veja como eles imaginavam que quando a pessoa estivesse para morrer, ela dava as bênçãos. E é interessante que na fala de Davi menciona muito sabedoria. Você que é sábio, você saberá fazer. E é isso que Salomão fez. Salomão eliminou os rivais com sabedoria. Por quê? Para que exonerasse Salomão da culpa pelo sangue derramado. Então ele conseguiu armar situações em que os rivais seriam exterminados, seriam eliminados, mas não porque ele disse que isso ia acontecer, mas pelo próprio comportamento destes rivais. Então a responsabilidade estaria tirada de Davi, estaria tirada de Salomão e seria jogada sobre os ombros dos próprios eliminados. Tá? Então, esta é a orientação que Davi dá para Salomão.
Filistia deveria sair limpa, sair sem mácula nenhuma, pelo sangue da maldição. Então ele teria que arranjar um jeito de retribuir a estas pessoas com a culpa sendo jogada sobre eles mesmos. Até aquele momento, Davi não fez justiça. Ele negligenciou a justiça por Joabe, porque Joabe tinha matado 2 oficiais sem autorização de Davi e não em tempo de guerra. E ele tinha matado, inclusive, o próprio filho de Davi, que era um revoltoso, que era Absalão. Ele negligenciou também uma compaixão em relação a Barzilai, que auxiliou Davi quando ele estava fugindo de Absalão, ou uma disciplina de Simei, que chegou a amaldiçoar o rei e ele nunca fez nada. Então, a justiça deveria ser colocada desta forma. As instruções de Davi era para que ele tivesse coragem mental, coragem espiritual, para andar nos caminhos do Senhor. Significa proceder em obediência à lei de Deus, às obrigações da aliança. Aliança com os patriarcas, aliança do deserto e aliança com ele próprio, com Davi. Portanto, a lei da aliança era a mais importante aqui. Importa tanto que o rei tem que cumprir, inclusive, as regras da aliança. Não é para o povo, somente para o povo, é para o rei. E o rei tinha que dar exemplo. Então, ande nos caminhos do Senhor. Esta é a instrução de Davi. Conduza a sua vida na presença de Deus. Foi esta mensagem que Davi deu para Salomão. Cumprir, seguir as orientações, ser fiel e não quebrar a aliança. A gente vai ver que depois ele vai fazer isso, mas por enquanto ele estava de bem. E fazer justiça. Aquilo que ele negligenciou, agora ele estava pedindo para que Salomão fizesse. Então, ele pediu especificamente para estas 3 pessoas que nós falamos agora. Ele queria uma retribuição para Joabe, ele queria que Salomão arranjasse um jeito de retribuir a Joabe. Joabe foi todo o reino de Davi, em toda a vida de Davi, Joabe foi o maior defensor de Davi. Foi o maior defensor de Davi. Entretanto, ele cometeu 3 erros. Ele matou Amasa por ciúme, porque Davi tinha eleito Amasa como comandante. Ele matou Amasa por causa disso. Ele matou Abner também por conta de ciúme. E ele matou Absalão. Aqui, em todas essas mortes, nós vamos ver prudência e cuidado. Cuidado que Joabe teve em relação ao reino, em relação ao próprio Davi. Só que, nestas 3 mortes, ele não havia pedido autorização, inclusive ele estava agindo desconforme a vontade de Davi, contrário, desobedecendo às ordens de Davi. E por isso ele foi morto, apesar de que ele tinha sido fiel o tempo todo. O único problema dele é que agora ele se bandeou para o lado de Adonias. Ele desuse a sabedoria, tá? Um discernimento, uma habilidade especial neste julgamento. Um bom senso em escolher uma estratégia e um momento certo para agir contra Joabe. Então, a execução de Joabe foi determinada por Davi, mas Davi diz: faça isso com sabedoria, para que não caia nenhuma maldição sobre a minha casa e sobre a tua casa.
E foi o que Salomão fez, ele armou uma estratégia toda. Inclusive, para que Joabe não descesse em paz, para que o reino de Salomão, sim, vivesse em paz, mas para que Joabe não descesse em paz, ou seja, em pleno acordo com Deus e com o homem. Davi errou em fazer isso? Sim, ele deveria ter feito isso. Ele deveria ter punido Joabe quando Joabe fez estas coisas, mas ele negligenciou isso tudo. Tá? Ele mesmo deveria ter feito, mas ele jogou isso nas costas de Salomão. Uma outra coisa é a bondade, agora não a maldade, mas a bondade para com Barzilai. Barzilai foi quem acolheu Davi e o seu exército quando ele estava fugindo de Absalão. A vida dele estava em risco e ele ajuda Davi. Ele estava exilado e Barzilai deu hospitalidade. Davi ficou na sua casa e Barzilai fez o que podia e o que não podia para o rei. Então, Davi disse o seguinte: eu não fiz isso. Olha lá, outra coisa, né? Ele estava negligenciando o mal, como também ele estava negligenciando o bem. Eu não fiz isso, então você vai fazer. Você agora vai levar à mesa do rei, ou seja, é como se fosse uma pensão, uma segurança pelo resto da vida, tá? Esse que auxiliou Davi no pior momento em que ele se encontrava. E ele fez isso, não com Barzilai propriamente dito, porque Barzilai não quis isso, mas com os seus descendentes. Então, ele recebia um auxílio real regular de comida, roupa, casa, terras, ou seja, uma retribuição pelo que Barzilai fez com Davi. E também deveria ter retribuído Simei, se bem que ele jurou não fazer nada para Simei, porque ele achava que naquele momento ele estava merecendo isso. Simei fez o quê? Ele amaldiçoou Davi, ele amaldiçoou um ungido de Deus, um ungido do Senhor. E isso era uma ofensa capital. Aliado a que Simei era defensor da casa de Saul. Então, o que acontece? Davi não quis tocar em Simei. E ele diz: você com sabedoria você vai tocar em Simei. Ele não pode ficar sem castigo. Então, estas as orientações em relação aos seus desafetos ou aos seus amigos. Davi morre e ele é sepultado em Sião, ou seja, em Jerusalém, numa parte que ficou conhecida como a cidade de Davi. A exata localização do sepulcro de Davi não é conhecida. Não é conhecida, não é no local onde os outros reis foram sepultados. É diferente. Ele reinou durante 40 anos e olha lá, 7 anos ele reinou em Hebrom, sobre Judá, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Depois de Jerusalém ser conquistada, ele reinou sobre o povo todo, porque houve aquela guerra, 7 anos de guerra contra os descendentes de Saul. Ele foi um guerreiro, ele foi um poeta, ele foi um músico, ele foi um gênio militar, ele foi um administrador. Mas mais importante do que tudo isso, ele foi um adorador. O seu coração era um coração dedicado a Deus. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E por isso as promessas de que não haveria falta de uma lâmpada, de um rei, da casa de Davi. E é por isso que nós temos Jesus Cristo, descendente de Davi. Portanto, uma dinastia eterna. Esta foi uma promessa que Deus fez cumprir durante todo o reino, inclusive depois durante o exílio, inclusive depois durante a restauração, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, herdeiro de Davi. Muito bem, quais foram então os primeiros atos de Salomão? Muito bem, o primeiro ato de Salomão
foi assassinar Adonias. Isso foi o primeiro ato. E como isto aconteceu? Pois muito bem, quando Davi morreu, Abisaque, que tinha sido cuidadora dele, que tinha sido a pessoa que aquecia, né, Davi, que era esposa de Davi, a concubina, mas que não havia sido conhecida por Davi, ou seja, ele não formalizou isso, tá? Ele não teve relações com Abisaque. Abisaque foi motivo de desejo de Adonias. O problema é que naquela época, quando o rei morria, o seu sucessor herdava também as esposas. Isto era uma indicação de que o sucessor sucedia com autoridade o rei morto. E o mal de Adonias foi pedir a Abisaque. Ele vai chamar Batseba e ele diz: Batseba, eu quero te pedir uma coisa. Davi morreu, ele não conheceu Abisaque, então eu quero para mim. Eu quero essa esposa para mim. Interessante que Batseba entendeu isso. Entendeu como se não houvesse problema nenhum. Mas Salomão não. Salomão, ele interpretou isso como um desejo de assumir o trono, por estar com a esposa do rei, por ficar com a esposa do rei, porque isso era hábito naquela época. Então ele se aproveita da situação, dá um sermão para sua mãe. Então, quer dizer que você quer isso, você não quer também, quer Abisaque? Só Abisaque ele quer? Você não quer dar para ele o rei? Não quer dar para ele tudo? Então, ele critica a mãe e ele entende isso como uma afronta. Como uma afronta. Adonias não chega a falar com Salomão. Ele nunca falou com Salomão e ele nunca teve a chance de se defender. Salomão não deu para ele a chance de se defender. Ele chama Benaia, que agora era o chefe do exército, no lugar de Joabe, e ele manda que Benaia mate Adonias. E é isso que é feito. Então, a primeira ordem dele foi: mate o meu irmão. E aí ele já aproveita e já faz tudo o que ele tem que fazer. Ele chama Abiatar, que tinha ficado do lado de Adonias, o seu irmão, e então o negócio é o seguinte: Abiatar, você apoiou Adonias. E eu não quero tocar em você porque você foi fiel ao meu pai até o último minuto, só pecando com relação a Adonias. Você foi fiel. Inclusive, quando meu pai precisou, quando ele estava fugindo de Saul, foi você que me ajudou. E, inclusive, quando ele estava fugindo de Absalão, foi você que ajudou. Você ajudou. Então, o único pecado foi agora ter se bandeado para o lado de Adonias. Então, o negócio é o seguinte: você vai para a tua terra, Anatote, que ficava uns 6 quilômetros de Jerusalém, e você não sai mais de lá. Isso fez com que uma profecia tivesse se afirmado, se concretizado. Porque os descendentes do subsacerdote lá de Siquém, tá? De Eli, ele deveria finalizar num determinado momento, e foi aqui que ele finalizou. Ele nomeia Zadok como sumo sacerdote, os dois já eram, Abiatar e Zadok já eram sumos sacerdotes, tá? Então ele afasta Abiatar para cumprir a profecia dada lá no tempo de Eli, confina em Anatote e confirma Zadok como sumo sacerdote. Zadok fica como sumo sacerdote até a época
dos macabeus, perdão, me fugiu aqui, até a época dos macabeus em 171 antes de Cristo. Em relação a Joabe, também ele vai ter que tomar alguma providência. Nós já dissemos o quão foi fiel a Davi em todo o reinado. Mas no último minuto ele se desvia, ele conspira. Tá? Não interessa se ele ajudou o tempo todo, não interessa se ele ajudou Davi a derrotar 8 nações cananitas, não interessa se ele ajudou Davi a manter o seu trono, não interessa. Interessa que ele se desviou. E, portanto, ele estava sendo julgado pelas mortes, né, que não tinham sido autorizadas e que não eram corretas naquele momento. Antes, tudo bem, mas naquele momento não eram corretas, contra as ordens de Davi, portanto, de Amasa, de Abner e de Absalão. E aí ele diz que a responsabilidade fica sobre a casa do próprio Joabe e não sobre a casa de Salomão e Davi. Ele foi morto no templo, ele se recusa, ele vai até o templo, se agarra aos chifres do altar, ele não sai dali, Benaia volta de Salomão, ele não sai de lá, então mata ele ali onde ele achar que vai ser morto. Ele é morto, então, diante de Deus, agarrado aos chifres do altar, e não em batalha, o que seria digno para um homem como Joabe. Tá? Joabe, só para a gente ter uma ideia, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Davi, só que Davi estava acamado e ele ainda era forte, ele ainda tinha uma certa autoridade. Então, ele foi eliminado. E nós temos então Simei, o último. Né? O que fazer com Simei? Simei era da tribo de Benjamim, era aparentado a Saul, ele defendia o reinado de Saul, que foi o primeiro rei, e quando Davi fugia diante de Absalão, seu filho, ele amaldiçoou o rei, e isto era pena de morte. Mas Davi desculpou e disse que não ia acontecer nada para ele. O problema é que Davi nunca esqueceu isso. E aí ele pede para Salomão que ele, com sua sabedoria, vingue-se de Simei. Ele vivia em Baurim, a uns 16 quilômetros de Jerusalém, era uma estrada que ia de Jerusalém até Jericó. O que Salomão fez? Ele não confinou Simei na cidade dele. Não, ele separou. O confinamento foi em Jerusalém. Ele não podia sair de Jerusalém. Ou seja, ele estava longe das suas propriedades, das suas riquezas, mais nada. Ele não podia confabular com ninguém contra o trono. Ele estava preso em Jerusalém. E aí, Salomão esperou, pensando: Simei vai pisar na bola. Olha, você vai ficar aqui, enquanto você ficar aqui não vai acontecer nada. Simei disse: é boa essa palavra. Tudo bem, eu concordo. O problema é que, 3 anos depois, alguns escravos seus fogem até Gate, uma cidade na Filístia, a uns 65 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, e ele vai atrás. Quando ele volta, Salomão chama e diz assim: o que eu te falei? Que enquanto você ficasse aqui não tinha problema, mas você fez o quê? Você concordou comigo e, portanto, que o sangue caia sobre a sua própria cabeça. E ele mata, então, Simei. A vítima mesmo trouxe o julgamento de Deus sobre ele. Salomão, então, cumpriu o que Davi lhe pede, administrar com sabedoria. Ele se vinga de todos os inimigos ou enaltece os amigos do seu pai em circunstâncias a que o sangue não pudesse ser cobrado depois pelo vingador de sangue. Tá? Então, cada qual assumiu a sua própria culpa na sua eliminação, no seu extermínio. Amém, amados? Bons estudos.